Bom dia, meus amores, bom dia aí, galerinha do sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem em casa, né? E que vocês, né, aproveitem esse momento de quarentena também, né, para aprofundar os nossos estudos no que se refere à filosofia, beleza? E aqui, sétimo ano, vamos dar continuidade ao nosso tema, né, que é um tema que ele tem bastante relevante na história do pensamento ocidental. Desculpa, na história do pensamento filosófico ocidental. Eu já expliquei para vocês, né? Isso desde o sexto ano, a diferença, né, do pensador para o filósofo. O filósofo, né, é aquele que busca explicar a totalidade da realidade. O pensador não. O pensador, ele busca explicar uma parte da realidade. Já o filósofo não. Ele pretende explicar a totalidade da realidade. E vamos dar aqui, né? Aliás, vamos dar continuidade ao tema, certo? A este tema maravilhoso na filosofia, que é justamente quem? Sócrates, certo? Então, o diálogo com todos, a filosofia de Sócrates. É interessante que eu vou começar com vocês justamente com o título da nossa aula, ok? O diálogo com todos. Então, como eu já falei para vocês, já em sala de aula, que Sócrates, né? E eu também falei para vocês no vídeo passado que Sócrates vivia na Ágora de Atenas. Então, ele vivia na Ágora de Atenas ali justamente para quê? Para que as pessoas conversassem com ele, ok? E esse diálogo tem uma importância muito grande na filosofia de Sócrates, né? Falei para vocês que dentre Sócrates tem uma importância muito grande na filosofia justamente pelo fato de duas coisas. Porque com Sócrates a filosofia se volta para o homem. Mas quando eu digo que a filosofia se volta para o homem, o que é que isso significa? Significa dizer o quê? Significa que a filosofia passa a pensar sobre tudo aquilo que faz parte da vida humana, como a arte, a religião, a política, a moral, ética, etc. Ok? E a sua segunda importância é porque ele vai criar um método na filosofia. E o método que Sócrates vai criar é justamente o quê? É justamente a dialética, né? Ou seja, a dialética socrática, ela se divide em duas partes, certo? Então, a dialética, que é o método socrático, ele vai se iniciar com o diálogo. Por isso que Sócrates vivia na Ágora, na Praça de Atenas, ok? Porque o seu método, ele começa com o diálogo. A maiêutica, que é a parte final, né, desse método, e a ironia é a primeira parte do método socrático. Vejam bem, a finalidade desse método é justamente o quê? É justamente extrair de você a verdade que está dentro de cada um de nós. Porque, segundo Sócrates, todos nós, como somos portadores da racionalidade, todos nós temos sim a capacidade de conhecer tudo aquilo que a gente se propõe a conhecer. Seja o tema qual for, pode ser temas relacionados ao sentimento, à política, à ética, à moral, à arte, à religião, e etc, etc, etc.
Todos nós temos a capacidade de conhecer. E esse conhecimento, segundo Sócrates, advém justamente desse método. Esse método é justamente, ele tem como função, ele tem como finalidade, ele tem como telos, usando aqui uma palavra em grego, extrair de cada um de nós a verdade que existe dentro de cada um de nós. Ok? Vamos aqui passar para outra parte da nossa aula. Então, pode-se observar que, ao contrário dos sofistas, vocês viram os sofistas comigo. Vocês viram que o que importava para os sofistas não era a verdade. A verdade não importava para os sofistas. Já a verdade importa para Sócrates. O que importava para os sofistas? Convencer. O convencimento era que importava para os sofistas. Por isso que os sofistas vão dar extrema importância tanto à oratória, vão dar uma importância muito grande à oratória, esse saber falar bem e o saber falar para poder convencer quem escuta, que é justamente o que? A retórica. Então, principalmente aí a retórica é o que os sofistas vão mais valorizar. Não valoriza a verdade, valoriza a retórica. Ou seja, convencer quem está ouvindo aquele determinado discurso. Então, Sócrates não pretendia convencer ninguém com suas verdades. E nem pretendia ser um professor, pois apenas ele questionava. Em geral, Sócrates fazia suas abordagens no mercado de Atenas, nas praças, enfim, em lugares públicos, onde podia encontrar pessoas interessadas no diálogo. Por isso que o diálogo, ele assume aqui em Sócrates uma importância muito grande. Por quê? Porque justamente o diálogo é o primeiro passo que nós damos rumo ao conhecimento, rumo à produção do conceito. Porque quando eu consigo elaborar um determinado conceito sobre aquilo que eu quero conhecer, então, segundo Sócrates, isso significa dizer que eu realmente sei o que a coisa é. Aquela coisa, aquele ser que eu me propus a filosofar sobre ele. Não importa qual seja esse ser. Beleza? Vamos aqui dar continuidade à nossa leitura. Ele tinha consciência de que as pessoas viviam um sonho de ignorância e, por conseguinte, seu objetivo era conduzi-las à realidade do conhecimento. Então, isso aqui é extremamente importante, isso aqui vai ter uma grande importância também no próximo filósofo que a gente vai estudar, que é justamente sobre a questão do conhecimento e principalmente no que se refere à verdade. Isso aqui vai se iniciar com Sócrates. No que se refere na filosofia, à questão da valorização da verdade, a importância que o conhecimento ele tem, e o repúdio que Sócrates ele tem no que se refere à ignorância, no que se refere a gente desconhecer as coisas existentes no mundo, principalmente aquelas coisas, principalmente esses seres e essas coisas que afetam diretamente a nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano e que a gente não se propõe a pensar sobre ela. Porque em filosofia há algo muito interessante
e que isso é elucido, principalmente quando eu estou em sala de aula trabalhando com vocês, né? Que aquelas coisas que passam despercebido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, adentra o campo da filosofia e a gente começa a enxergar, a ver intelectualmente a importância que essas coisas têm e como isso afeta a nossa vida no nosso cotidiano. Beleza? Vou ficar por aqui, vou encerrar a minha aula sobre Sócrates por aqui. Espero que vocês gostem dessas aulas, certo? Lembrando que tudo isso vai passar. Em breve estaremos aqui em sala de aula discutindo história, discutindo filosofia, discutindo literatura. Fazendo aquilo que eu tanto gosto, principalmente atuando, né, na minha prática de professor aqui com vocês. E principalmente levar vocês a pensar. Estamos no momento, gente, principalmente esse momento atual no qual estamos vivendo, que o pensamento, ele é algo de extrema importância. E Sócrates vai dar um valor muito grande à questão do pensamento. Justamente por meio desse pensar, por meio do pensamento filosófico, a gente despertar desse sono da ignorância e a gente buscar a verdade. Beleza? Um abração aí virtual em todos, tudo de bom, fique em casa, lê um bom livro, assista um bom filme e vamos pensar. Pensar, 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 pensar. Foi o conselho que Albert Einstein deu para o seu sobrinho. Beleza? Tchau, tchau.